Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. De antemão, agradecer a todos os inscritos, a todos que deixam o like, o comentário, compartilham, nos ajudem em oração, pois essa missão é muito importante, que é pregar a palavra do Senhor, pois aqui não buscamos fins lucrativos e nem projeção ministerial, mas pregar as Sagradas Escrituras. A infância de Jesus, ela decorre em Nazaré da Galileia, onde passou a adolescência, a mocidade e o início da sua vida adulta. Apenas o Evangelho de Mateus e Lucas, eles relatam esse período. Um período este de aprendizagem, formação, e foi um período muito normal para a sua época. Observamos que ele estudou, ele aprendeu a profissão como qualquer outro menino judeu. A Bíblia fala pouco porque não é relevante. Porém, você pode me perguntar o que diz a Bíblia sobre a infância de Jesus. Em primeiro lugar, observamos que a Bíblia relata que ele não operou nenhum milagre. O primeiro milagre foi nas bodas de Caná, conforme sabemos, nos diz as Sagradas Escrituras. Seu nascimento foi acompanhado de sinais, de fato, mas ele não realizou nenhum milagre. Cresceu como um menino normal. Tem pessoas que pensam que Jesus não comia, não bebia, não dormia, voava, né? Criam essas fantasias, mas foi um crescimento muito normal. Quando chegamos em Lucas capítulo 2, versículo 41 e 42, veja o que é que diz. Lucas capítulo 2, versículo 41 e 42. Ora, todos os anos ia com seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia das festas. Observamos aqui que diz o texto que ele acompanhava seus pais ao templo, pois seus pais iam para Jerusalém, né? Era a festa de Páscoa, e nos decorrer dos versículos aqui, vou ler alguns, nós vamos aprender lições importantíssimas com o menino Jesus. Veja, diz que ele acompanhava seus pais para a festa de Páscoa e ia para o templo. Vamos ler o versículo 46 de Lucas 2. O que é que diz o versículo 46? E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Observamos que Jesus ia ao templo. Observamos a importância da igreja na sociedade. Há quem descarte a igreja, há quem não creia na sua importância, mas sabemos biblicamente que a igreja é a instituição formada por Deus, por isso que é tão atacada por Satanás. Tanto a igreja como a família são as únicas instituições criadas pelo Senhor nosso Deus. Por isso que o inimigo vem bombardeando, ele é anti-Deus. Ele quer destruir a família, quer destruir também a igreja, que é a sua representante aqui na terra. Mas aí temos uma promessa. Jesus Cristo disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Louvado seja Deus. Então, ele ia ao templo. A Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar para que quando ele crescer não se desvie dele. Ou seja, você deve ensinar seus filhos na sua casa. Isso é fato. A educação vem de berço, como dizem as pessoas mais antigas. Porém, a igreja tem a sua extrema importância também na educação das nossas crianças. Então ele ia ao templo. Então leve seus filhos ao templo. Jesus disse, eis que eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vós façais também. Então leve seus filhos à igreja. Tenha esse hábito, pelo menos uma vez na semana. Se puder ir mais, glórias a Deus, seria maravilhoso. Mas pelo menos uma vez na semana, que seja sagrado você ir ao templo com seus filhos. Outro versículo, versículo de número 49, está escrito, e ele lhe disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai. Observamos que Jesus era uma criança que ia ao templo, e Jesus ele tinha interesse por coisas espirituais. Mas para a criança ter interesse por coisas espirituais, ela deve ter exemplo dos seus pais. E em Lucas 2, 41 e 42 diz, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa. E tendo ele já 12 anos, subia para Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Ou seja, então os pais de Jesus, Maria e José, davam exemplo. É necessário que o pai e a mãe dê exemplo a seus filhos, para que seu filho vá ao templo, para que seu filho tenha interesse pelas coisas espirituais. O maior exemplo são os seus pais. Então você pai, você mãe, tem dado exemplo a seus filhos, tem feito culto doméstico com ele, ou seja, louvando com ele ao Senhor, além de louvar, orando com eles, ensinando eles a orar, lendo a palavra do Senhor. Muito importante a instituição do culto doméstico nos lares. Então louve com seus filhos, ore com seus filhos e leia a palavra com seus filhos, para que seus filhos vá ao templo e para que seu filho tenha interesse pelas coisas espirituais, como observamos aqui na vida do menino Jesus. É de extrema importância o exemplo que os pais devem dar, pois o maior legado, a maior herança que os pais deixam para seus filhos é o exemplo. Versículo de número 51. Está escrito,
E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Veja, e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. Observamos que Jesus era obediente a seus pais. Na palavra do Senhor, o primeiro mandamento bíblico com promessa é honrar pai e mãe. Está escrito, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue teus dias de vida na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo. Está escrito no texto, para que se prolongue os dias de vida na terra, vivas bem. Então, uma vida de prosperidade, uma vida abençoada por Deus, é necessário ter a obediência a Deus acima de todas as coisas, isso é fato, e também obedecer os pais. Então Jesus, ele ia ao templo com seus pais, versículo 46 de Lucas 2, versículo 49 diz que ele tem interesse pelas coisas espirituais, versículo 51, o menino Jesus era obediente aos seus pais, e às vezes nós que somos mais velhos que os meninos, somos desobedientes. Que possamos ser obedientes, irmãos, uma marca exclusiva do caráter de Jesus, além de servir as pessoas, que ele mesmo falou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Diz a Bíblia que ele foi obediente, e obediente de morte e morte de cruz. Então Jesus foi obediente, que possamos ser obedientes ao nosso Pai dos céus e também aos nossos pais aqui da terra. É muito importante, irmãos, a obediência. No versículo 52 de Lucas 2 está escrito, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. O que aprendemos aqui? Jesus, ele estudava, Jesus, ele se alimentava, Jesus se relacionava com as pessoas e sempre mantinha uma comunhão com Deus. Observamos que ele ia para o templo com seus pais, observamos seu interesse pelas coisas espirituais, observamos que ele era obediente, ou seja, obedecendo as regras as quais Deus estabeleceu para que todos nós andássemos nelas, ou seja, os mandamentos. E ele estudava, crescia em conhecimento, sabedoria e estatura, em graça para com Deus e os homens. Ou seja, ele tinha uma vida praticamente normal. Porém, as coisas normais jamais negligenciaram as coisas espirituais na vida de Jesus. Tem pessoas que é assim, foca no espiritual, negligencia o material. Por exemplo, um homem casado, a Bíblia diz que o homem casado tem a sua prioridade com a sua família, e busca mais as coisas espirituais, deixa a família padecendo. Ou vice-versa, cuida muito da família, também negligencia as coisas espirituais. Jesus, ele se mantinha sempre em equilíbrio. Dentre tantas lições que eu poderia citar aqui, aprendemos essas 4 lições com o Senhor Jesus Cristo. Que ele ia ao templo, ele tinha interesse pelas coisas espirituais, era obediente a seus pais e mantinha esse equilíbrio, especialmente mantendo acima de todas as coisas a comunhão com Deus. Espero ter ajudado você. Qual é o tema que você quer ver ser abordado aqui? Aqui no canal tem algumas playlists onde eu abordo diversos assuntos, inclusive tem aqui sinais da volta de Jesus, reflexões sobre a vida de Jesus. Então, assiste às outras playlists também que você vai ter um conhecimento melhor acerca das Sagradas Escrituras. Mais menos vídeos ou os temas e alguma coisa que você ainda não entendeu, deixa aqui na barra de comentários. Será um prazer ter a sua interação, ter a sua sugestão, ter a sua crítica. É muito importante, irmãos, a sua participação aqui para que todos nós juntos possamos pregar a palavra do Senhor. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.